E agora o hino do estado do Pará. Hino nacional brasileiro, hino do estado do Pará, grande espetáculo no estádio Mangueirão. E nós vamos confirmar as escalações de Clube do Remo e Corinthians, que vão dar a largada pela terceira fase da Copa do Brasil, começando com os donos da casa no Mangueirão. Vinícius é o goleiro e capitão número 1. A defesa tem Lucas Mendes, 2, Diego Guerra, 3, Ícaro, 44 e Leonan, meia dúzia. No meio-campo, Richard Franco, 18, Anderson Uchoa, número 4, são os volantes. Mais à frente, Matheus Galdesani, 25, Pablo Roberto, número 8. E na frente, Pedro Vitor, 98 e Muriqui, camisa de número 10. É o time do Marcelo Cabo, distribuído aí no campinho. E à direita do vídeo, os jogadores como opção no banco de reservas. Agora, escalando o Corinthians, do técnico Fernando Lázaro. Cássio é o goleiro e capitão número 12. A defesa com Duqueiroz na lateral direita, 37. Miolo de zaga com Gil, número 4. E Bruno Mendes, 25. Fábio Santos na esquerda, meia dúzia. No meio campo, 7. Maicon. Junto com ele, Juliano, 20. E Paulinho, número 15. E mais o Watson, camisa 28. Na frente, o Espedrinho. Agora Pedro, 27. E o Yuri Alberto, número 9. O Corinthians que não tem Renato Augusto, Rafael Ramos, Caetano, Júnior Moraes e Balbuena. À direita, aparece aí na sua tela a lista de opções. Destaque para o Christian Barletta, contratado depois de se destacar na equipe do São Bernardo no Campeonato Paulista. Fica aí à disposição no banco de reservas. Árbitro da FIFA para dirigir esse duelo entre Clube do Remo e Corinthians, Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, apita o jogo, auxiliado pelo Kleber Lúcio Gil e pelo Éder Alexandre, com o Jonathan Costa de Araújo como quarto árbitro. Neste jogo da Copa do Brasil, nós temos a arbitragem de vídeo. A salinha do VAR no estádio do Mangueirão é pilotada pelo Rodrigo Carvalhais de Miranda, do Rio de Janeiro, junto com ele o Flávio Gomes Barroca. Quase tudo pronto para o início do jogo. Corinthians e Remo se enfrentando pela terceira fase da Copa do Brasil. O Timão estreia na competição, enquanto o Remo já eliminou o Vitória do Espírito Santo, vencendo por 1-0 em Vitória. E o São Luís do Rio Grande do Sul, ganhando por 2-1 em Belém. Aí os dois capitães, o Cássio e o Vinícius. O Vinícius que tem aí mais de 225 jogos com a camisa do Leão, está no clube desde 2017. O Cássio é o goleiro que mais vezes vestiu e o segundo jogador no geral que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians. Já já o começo do jogo, o Remo que vem, como já mencionou o Breno Raiol, de 2 derrotas seguidas para o Paysandu, que é o seu grande rival, eliminado na Copa Verde e perdendo a invencibilidade no Parazão. O Corinthians foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista. Ficou aí quase um mês sem entrar em campo, apenas se preparando para a estreia na Libertadores, quando goleou o Liverpool do Uruguai pelo placar de 3-0. Esses times voltam a se enfrentar depois de 27 anos. Os últimos confrontos foram válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 96. 2 partidas que terminaram empatadas e o Corinthians avançou na competição graças ao critério dos gols marcados na casa do adversário, que até 2018 valia na Copa do Brasil. 0-0 no jogo de ida em Sorocaba, 1-1 no jogo de volta em Belém, com um gol contra para o Corinthians, marcado pelo Castor aos 47 minutos do segundo tempo. O Corinthians acabou avançando, depois caiu nas quartas de final para o Cruzeiro. Apenas a segunda vez que o Corinthians cruza com uma equipe paraense na história da Copa do Brasil. A primeira foi exatamente desse duelo de 96 que nós mencionamos. O Corinthians no drama, avançando lá em Belém, estava à beira da eliminação.
Já o Remo cruza pela 8ª vez com uma equipe paulista na Copa do Brasil e nunca conseguiu superar um time do estado de São Paulo na competição. O duelo mais recente foi na segunda fase de 2010 contra o Santos e o Remo acabou eliminado. Aí o árbitro Ramon Abate-Abel conferindo os últimos detalhes. E agora vai determinar a observação de 1 minuto de silêncio no Mangueirão antes do início do jogo. Apita o árbitro com a saída do Corinthians. A bola tá rolando, agora é para valer. Começa Clube do Remo e Corinthians. Jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Partida de volta daqui 2 semanas, quarta-feira, dia 26 de abril, na Neoquímica Arena, em São Paulo. O Duqueiroz gira para frente, tentou escorar com o peito ali o Yuri Alberto. A briga pela bola, fica com ela o Remo. Ícaro. Está jogando aqui pela direita com Lucas Mendes. Tenta o lançamento à frente, o Muriqui já faz o primeiro toque. Veio para a dividida o Anderson Uchoa e conseguiu tocar na esquerda para o Leonan. Ícaro. Pablo Roberto, grande responsável pela organização no meio campo. As jogadas criativas do Remo, já tenta a primeira arrancada, o primeiro lance individual, rola por dentro. No meio do caminho aparece ali para interceptar o Pedro. Paulinho. Fábio Santos. Esse é o Maicon. Está jogando com o uruguaio Bruno Mendes. Daí para o Gil. Fábio Santos. Então lançamento longo à frente. Aí a briga pela segunda bola. O Watson disputa, consegue fazer o toque. Pedro acaba batendo mal na bola e o Remo recupera. Lucas Mendes. Ícaro. Domina e tira dali. Fábio Santos estufa o peito, já recupera pelo Corinthians. Chegou na frente do Richard Franco. Paulinho. Volta com ele o Richard Franco. O paraguaio leva melhor. O Remo retoma e tenta sair jogando. Matheus Galdesani. Aí para o Pablo Roberto. Faz o toque na esquerda. Pedro Vitor parte com a bola. O Muriqui mais à frente. Passou o Leonan lá na esquerda. O Pedro Vitor arrisca o chute. Anda por cima. Ela desvia no meio do caminho. Então é escanteio para o Clube do Remo. E o torcedor do Remo, muito animado, aumenta ainda mais o volume. O Sport TV coloca você dentro do campo. Primeiro escanteio do jogo é para o Clube do Remo, com menos de 3 minutos do primeiro tempo. O Pablo Roberto e o Leonan estão por ali. O Pablo Roberto bate curtinho. Leonan devolve para o Pablo, que tem mais ângulo para o cruzamento. Joga lá dentro, olha o desvio, para fora! Chega com muito perigo. O Clube do Remo quase faz o primeiro gol em Belém. Richard Franco, paraguaio, no cruzamento do Pablo Roberto. Ele mergulha, dá um susto danado no Cássio. Primeira grande oportunidade de gol no estádio do Mangueirão. Aí o Fábio Santos tenta bater para frente e o Richard Franco trava por ali. Outro tiro de meta para o Corinthians. Alguns jogos das 7h30 da noite já terminados. Coritiba Sport 3-3 e terminou também o Fluminense vencendo o Paysandu pelo placar de 3-0. Fluminense campeão estadual no Rio de Janeiro, estreando também na Copa do Brasil e marcando 3-0 aí em cima do Paysandu. Paysandu, grande rival do Clube do Remo, e o Flu fazendo 3-0 no primeiro jogo. Fábio Santos
Cortou ali o Richard Franco, brigou o Muriqui. Juliano fica com a bola. Paulinho. Aí foi travado pelo Anderson Uchoa. Geraldo. Diga. Eu posso te dizer que a cada gol do Fluminense aqui, a torcida do Remo já comemorava bastante desse pré-jogo que a gente estava acompanhando, né? Então, o torcedor azulino já começou o jogo aqui lá em cima. Rivalidade é rivalidade, né? Não à toa, o Repá tem quase 800 edições, é de longe o clássico regional mais disputado do mundo. E, obviamente, a provocação tá valendo aí, o torcedor azulino feliz da vida com a derrota do Papão. E terminou também em Alagoas, o CRB fazendo 1-0 em cima do Atlético Paranaense lá no estádio Rei Pelé. Larga na frente então o CRB nessa disputa com o Furacão. Pablo Roberto tenta levar o Remo para frente. Pedro vem bem no desarme por ali. Toca na bola, ela sobra para o Duqueiroz, que aciona o Cássio. E aí o Remo adianta as peças, tenta forçar um chutão para frente. Vem para a dividida o Diego Guerra. Responde Bruno Mendes. Segunda bola é corintiana, Pedro. Toque por elevação na direção do Yuri Alberto. Ele aposta a corrida com o Ícaro, consegue fazer o domínio. Aí perdeu o equilíbrio o Yuri Alberto. O Ícaro recupera a bola e sai jogando pelo Remo. Lucas Mendes. Anderson Uchoa. Pablo Roberto. Volta lá para a esquerda, onde está colocado o Leonan. Rola por dentro para o Galdesani. Chega rebatendo o Bruno Mendes e tira dali. Segunda bola é corintiana, Yuri Alberto. Aí o Adson. Pedro. Estamos chegando a 6 minutos do primeiro tempo, 0-0 do estádio Mangueirão. Adson, Pedro. Tenta o drible, Anderson Uchoa veio no corpo dele. Estava perto do lance, o Ramon abate Abel, mandou o jogo seguir. Aí o Corinthians tenta apertar, mas o Pablo Roberto consegue levar melhor sobre o Paulinho. E já mete um 3 dedos lá na esquerda para a corrida do Muriqui. A bola muito comprida, apenas o tiro de meta. Amanhã tem mais Copa do Brasil para você aqui na tela do Sport TV, com 2 jogos ao vivo. Começamos às 7 da noite com o duelo entre Náutico e Cruzeiro. E depois, às 9h30, você confere ABC de Natal e Grêmio. Náutico e Cruzeiro, ABC de Natal e Grêmio. Rodada dupla da terceira fase da Copa do Brasil. Amanhã, para você, ao vivo no Sport TV e também no Premiere. Duqueiroz não conseguiu fazer o domínio. Recupera a bola o time do Remo. Esse é o Pablo Roberto. Matheus Galdesani. Faz a tabelinha com o Muriqui. Devolução foi meio na fogueira. E aí o Corinthians retoma. Juliano. Opa! Tem bola na rede. Tem gol na Copa do Brasil. Eduardo abre o placar para o Botafogo em Erechim contra o Ipiranga. 1 para o Botafogo. 0 para o Ipiranga. Também jogo válido aqui pela terceira fase da Copa do Brasil. Partida das 9h30 da noite. Você vai ter já a cobertura completa. Esse super dia de Copa do Brasil no Troca de Passes, que começa aqui no Sport TV logo depois que a bola parar para Remo e Corinthians. Bruno Mendes. Gil. Fábio Santos. Recebeu de volta ali do Maicon. Bruno Mendes. Na direita para o Duqueiroz. Tenta a arrancada, parte em velocidade. Conseguiu escapar da marcação. Bom lance do Duqueiroz. Fez o levantamento para o Paulinho. Passou para o Pedro. Dentro da grande área. Ajeitou para o pé direito. Levanta a cabeça. Tenta o cruzamento. Ela desvia na marcação. Toca no Matheus Galdesani. Se perde em escanteio. O primeiro escanteio para o Corinthians em Belém. O torcedor corintiano também marca presença nas arquibancadas do Mangueirão. E o Timão vai ter boa oportunidade agora de bola parada para também tentar incomodar a meta defendida pelo Vinícius. Aí o Bruno Mendes, um dos homens altos na grande área com seu 1,84 m. Lá vem o Maicon, bate na primeira trave, tentativa do desvio do Yuri Alberto. É outro escanteio, tocou por último na bola o Lucas Mendes. Aí de novo para a batida aí o Maicon. Quase 9 minutos do primeiro tempo em Belém, 0-0 para Remo e Corinthians. Maicon bate aberto na segunda trave. Mas aí o árbitro já marcou um empurrão
e a falta a favor do Remo. Tá no coração, tá na Copa do Brasil, tá no Sport TV. Claro, vem pra Claro e faz seu multi. Com você, o Remo chega longe. Seja sócio Remido. Saiba mais em avanterei.com.br. 9 minutos do primeiro tempo. Esse começo de jogo, Serginho, de Remo e Corinthians em Belém 0-0. O Remo começou muito bem. Marcando, né, num primeiro momento, fazendo ali um 4-1, 4-1, né? O Anderson era o para-brisa ali na frente da zaga e o Muriqui lá na frente. Bem compactado e de vez em quando fazendo uma pressãozinha mais forte na saída do Corinthians. Só que o jogo vai andando, os jogadores do Corinthians vão se soltando um pouco, a marcação vai afrouxando, o jogo começa a ficar equilibrado, né? Com o Adson ali de um lado, o Pedro Espedrinho do outro lado e o Paulinho, o Maicon e o Juliano sem aquele cacuete do armador. Hoje não tem o Renato Augusto e não vai ter por um bom tempo. Então o Corinthians vai ter que se virar sem, né? Esses jogadores vão ter que se dividir um pouco nessa função. Aí o Bruno Mendes recuperando a bola pela equipe do Corinthians, dá um balão lá pro ataque. O Yuri Alberto vai brigar com o Ícaro. A bola ainda acabou ficando pro Yuri Alberto. Ícaro se recupera no lance, consegue o desvio por baixo. E é lateral para a equipe do Corinthians. O Yuri Alberto, que tem 4 gols e 3 assistências nessa temporada em 11 jogos pelo Timão. É um dos destaques do elenco também em 2023. Fábio Santos. Pedro. Abriu espaço ali para a entrada da área, tentou o lançamento. A bola mais bateu no peito do Yuri Alberto do que ele propriamente dominou. Duqueiroz, Juliano. Na direita para o Adson. Vai encarar a marcação do Leonan. Passou na velocidade do Queiroz, chegou cruzando de primeira. Rebate muito bem na primeira trave o Diego Guerra. Olha a sobra, Juliano ajeita, dá para bater, manda para o gol. Ela passa à direita. Mais uma finalização. A primeira para valer do Corinthians no jogo. Com o Juliano, que tem jogado numa nova posição agora com o Fernando Lázaro, né, Henrique? E tem ali trabalhando como volante, acaba se destacando também nos jogos. Se destacando, tem feito bons jogos, tem sido participativo, principalmente em termos de assistência. Se eu não me engano, são 4 assistências na temporada de Juliano. É o principal assistente do time do Corinthians. Mas eu gosto do Corinthians, o EV, porque vai você. Olha a bola recuada ali, esquisita, mas conseguiu se virar. O Vinícius, o Corinthians aperta. Matheus Galdesani protege, o Maicon faz a falta em cima dele. Do que você precisa falar? É porque eu gosto, porque o Serginho colocou em pauta um sistema que vai acontecer até mais ou menos 2 meses, que é a falta do Renato Augusto, né? Mas o Corinthians não sente tanta falta nesse começo de jogo. Por quê? Porque o Corinthians consegue trabalhar principalmente de lado. Ora com o Duqueiroz, ora com o Pedro, e o Corinthians começa a chegar e a gostar do jogo, porque tem a aproximação e, acima de tudo, esse sistema que o Corinthians traz hoje com esses 3 atacantes é móvel e muito veloz. Observações do Richarlison Barbosa, do Sérgio Xavier Filho, os comentaristas do Sport TV e do Premier. Na noite desta quarta-feira, você curtindo a Copa do Brasil ao vivo em todo o país. Adson, lance individual, escapa do primeiro, escapa do segundo, toca de lado. O Maicon cabia até o chute, ele tentou o passe, Galdesani tirou. Olha o contra-ataque. Richard Franco, na frente para o Muriqui. Ele tá no mano a mano contra o Gil. Virou pela esquerda, Pablo Roberto bateu de primeira. Cássio espalmou, olha a sobra de Franco! Gol! Richard Franco abre o placar para o clube do Remo, para a festa do torcedor azulino no Mangueirão. Com 13 minutos do primeiro tempo, um contra-ataque muito bem feito pelo time azulino. E o Remo larga na frente do Corinthians. O Richard Franco já tinha sido responsável por uma boa chance de gol. E agora ele começa o contra-ataque, olha só. Rolando essa bola na frente para o Muriqui. O Muriqui vai contra o Gil, percebe a passagem do Pablo Roberto, que chega batendo de primeira. O Cássio rebate, o Richard Franco vinha acompanhando de pé direito, bota para o fundo do gol. E o clube do Remo larga na frente do Corinthians no Mangueirão. Richard Franco vai na rede. Vai, Remo! 1 para o Remo, 0 para o Corinthians.
Richarlison Barbosa. Duas coisas me chamam a atenção, EV. Primeiro, o Corinthians se lançando com todos os jogadores. Quem deu o passe ali era o primeiro volante que está fazendo hoje, que era o Maicon. E ele errou o passe. E num contra-ataque, o Richard Rios, inteligente. E aí o segundo destaque, ele acredita até o fim que ele possa chegar e fazer o gol. Mas também a inteligência do Muriqui, que dominou a bola, esperou a passagem do Pablo, né? O Pablo fez a finalização e a definição da jogada é o Richard Rios chegando, o Richard Franco chegando, né? E acreditando até o fim, fazendo o gol. Mas o Remo conseguiu o gol porque conseguiu se defender, principalmente no sistema central ali, que é onde o Corinthians tá pecando, porque quer jogar por dentro onde não tem espaço. E o Richard Franco consegue fazer o gol porque acreditou até o final. 1 para o clube do Remo, 0 para o Corinthians. Explosão do torcedor azulino no Mangueirão. Sérgio Xavier Filho com 14 minutos. O jogo está 1-0. E é interessante como é o futebol, porque o Corinthians estava soltando. O Richarlison tinha falado antes sobre as jogadas pelos lados. E num jogo tão fechadinho como esse, o drible faz toda a diferença, né? E alguns jogadores já estavam acertando o drible, né? É o caso pela direita do Duqueiroz, tinha feito uma bela jogada pelo outro lado. O Yuri aparecendo, mas foi muito preciso, né? O Remo, nesse contra-ataque, todo mundo teve a ação certa, principalmente o Muriqui. Dominou, ela deu uma atrasadinha, mas ele rapidamente achou a melhor opção, que era o Pablo. E aí, claro que vale também a presença de espírito do Franco, que em nenhum momento desiste do lance. Richard Franco, que começou a carreira no Sol da América, está no seu 4º time no futebol brasileiro. Já passou por Avaí, por CSA e por Náutico. Primeiro ano dele no Remo. Olha o Corinthians tentando responder. Paulinho fez o cruzamento e o Yuri Alberto... Já na hora que o Yuri Alberto tentou dominar, a bola subiu, bateu no braço dele, na mão dele. Por isso, o Ramon Abate-Abel interrompeu o jogo ali, marcou falta a favor do time da casa. E aí o torcedor do Remo soltando a voz. Quase 16 minutos do primeiro tempo. 1 para o Remo, 0 para o Corinthians. Geraldo. Aí o Richard Franco, autor do gol, tenta o passe à frente para o Matheus Galdesani. Chegou rebatendo o Gil. Fala, Breno. Pois é, vale destacar que foi o 3º gol, né, do Richard Franco nessa temporada do clube do Remo. E também vale destacar que a presença ali do Pablo Roberto, né, jogador importante que está retornando ao time hoje, não deu assistência. Ele que é o líder de assistências do Remo, com 4 assistências, 4 passes para gols na temporada. Não deu assistência, mas finalizou ali para depois o Richard Franco marcar o primeiro gol azulino nessa noite. Pablo Roberto, que foi poupado no repá do último fim de semana, para estar inteiro aqui nesse jogo também importante contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Por esses minutinhos já valeu a pena, né? É o jogador mais criativo, mais ousado do Remo até agora. O Cássio falhou na defesa, na opinião de vocês? Ele poderia ter feito coisa melhor ali, rebateu muito pra frente, né? Tem nas redes sociais aqui tem muita gente pegando no pé do Cássio por causa da atuação dele nesse lance. Na verdade não dá para saber, né? Não sei se o campo tá molhado, se a grama tá muito rápida, porque às vezes é uma defesa que ele se defende, vamos dizer assim, né? Eu não vou tentar encaixar, eu vou dar o tapa pro lado, pode ver que ele não dá o tapa para frente do gol, aí seria um erro fatal, mas ele dá um tapa meio pro lado, mas o Richard Franco acredita na jogada e tá bem posicionado. Eu não acho que foi falha do Cássio. Deixa eu só dar o meu pitaco. Eu acho que o Cássio podia ter feito coisa melhor. Chamar isso de falha, eu acho um exagero. Eu não chamaria de falha. Dava para ter feito coisa melhor? Dava para ter espalmado um pouco mais para o lado. Quase 18 do primeiro tempo, 1-0 para o Remo. Vem o Corinthians, Paulinho protege ali contra o Lucas Mendes. Esse é o Pedro. Maicon. Aí rola para o Juliano. Gil. Bruno Mendes. Outra vez Gil. Jogo de volta daqui 2 semanas, também na quarta-feira, dia 26 desse mês de abril, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Você, claro, vai ver ao vivo aqui na tela do Sport TV e também do Premier. Maicon. Tenta o lançamento para o lado esquerdo, domina o Pedro. Ajeita no pé direito, joga lá dentro, seria para o Paulinho. No meio do caminho, a defesa do Remo tira. O torcedor depois reclama um toque de mão ali do Maicon, mas o jogo segue. Pedro. Maicon.
Fábio Santos ameaçou o cruzamento, prefere o toque curto. Recebe de volta ali no meio de 2. A bola acabou desviando no Matheus Galdesani e voltou para o Maicon. Recomeça outra vez na intermediária a equipe do Corinthians. Quer ter até 50% de desconto e prioridade na compra de ingressos para ver o Corinthians na Neoquímica Arena? Então acesse fieltorcedor.com.br e seja um fiel torcedor. Juliano. Yuri Alberto. Escorou para o Duqueiroz. Outra vez Yuri Alberto. Juliano. Yuri Alberto. Boa triangulação. Chute de canhota no meio do caminho. Bateu no Paulinho. E se ofereceu de graça ali para o Richard Franco, autor do gol do Remo. Tenta ligar o contra-ataque. Não conseguiu fazer o corte o Watson. A bola chegou lá no Pedro Vitor. Só um detalhe, Ever. E depois do gol, né? O Corinthians praticamente tem uma troca de posições, né? O Paulinho acaba virando quando o Corinthians está atacando o centroavante e o Yuri vai ser um ponta de lança, é ele que vai buscar o jogo, né? O Paulinho com aquela presença muito boa de cabeçada, etc. E ele acaba virando centroavante, né? O ex-volante. Olha o lançamento na direção do Muriqui. Sai no combate em cima dele o Bruno Mendes. Muriqui rola por dentro. Aí o Leonan adiantava a bola, chegou rasgando do jeito que deu o defensor corintiano e mandou para escanteio. Na sexta-feira começa a Série B do Campeonato Brasileiro. Você vai curtir uma rodada dupla na tela do Sport TV. Começamos às 7 da noite com Guarani e Avaí. Com o pré-jogo já a partir das 6 da tarde. E logo depois, às 9h30, é a vez de Ituano e Ceará. Tudo ao vivo para você aqui na tela do Sport TV. Começando a Série B nesse final de semana. Começando também a Série A, que você vai ver no Sport TV, no Premier. Aí vem a bola para dentro da área, tirou o Gil. Sobra do Matheus Galdesani, cabe o chute, ela desvia e vai para fora. Escanteio para o clube do Remo, um desvio traiçoeiro no meio do caminho. Aí o Cássio vira passageiro. E o Remo por muito pouco não faz o seu segundo gol. Bola desviando no Gil, mudando totalmente a trajetória. Essa foi no Juliano, para ser justo aqui por essa imagem, foi no Juliano. Ele e o Gil estavam ali na frente da bola, mas bateu no Juliano. Então é mais um escanteio para o clube do Remo. Terceiro escanteio para o time azulino. É o Pablo Roberto que bate. Aberto na segunda trave, buscava lá o Ícaro. Olha a sobra. E o Matheus Galdesani diz que bateu de novo no jogador corintiano. E bateu, então é outro escanteio. Terceiro consecutivo para o Remo. Você viu ali no detalhe o Pedro Vitor. Escanteio batido curtinho. O Leonan puxa por pé direito. Aí rebate na primeira trave. O Yuri Alberto tira pelo Corinthians. Beraldo. Oi. Sobre essa observação do Serginho, isso tem a ver também com uma conversa que eu pude perceber aqui no lado esquerdo do ataque do Corinthians, que é mais também para encaixar a marcação, especialmente na saída de bola do Remo, para avançar um pouco mais o Paulinho, o Pedro, o Fábio Santos, para pressionar mais o Remo quando tem a bola. E há pouco a gente falava dos garçons do Corinthians na temporada. O Juliano vai muito bem, tem 4, mas o grande assistente da equipe é o Fagner, que já tem 5, hoje o lateral direito está no banco de reservas. Aí a informação do Edgar Alencar acompanhando os bastidores do Corinthians e tem mais bola na rede pela Copa do Brasil. Gustavo Gomes faz o terceiro do Palmeiras sobre o Tombense no Allianz Parque. 3 para o Palmeiras, 1 para o Tombense. O Palmeiras vai vencendo de virada. O Tombense largou na frente. O Verdão agora abrindo 3-1 nesse primeiro duelo. E a gente, no intervalo do jogo entre Remo e Corinthians, mostra os gols dessa partida para você. Eu falava sobre a Série B aqui na tela do Sport TV, a Série A também, né? Começando nesse final de semana, com 2 transmissões ao vivo na primeira rodada na tela do Sport TV. Vamos só ver essa subida do Remo. Matheus Galdesani deixou de calcanhar. Meio esquisito, mas deu certo. Richard Franco cruza em cima do Fábio Santos e ganha o escanteio. No sábado, às 9 da noite, você confere Atlético Mineiro e Vasco. Esse jogo vai ter transmissão também no Sport TV 4K. Você consulta a sua operadora porque novidade desse ano. Um jogo por rodada no Sport TV com transmissão em 4K. E no domingo, às 6h30 da tarde, Grêmio e Santos. Atlético Mineiro e Vasco, Grêmio e Santos. As transmissões do Sport TV na primeira rodada do Brasileirão. E você sabe, a cobertura mais completa no Premier. É só assinar em premier.globo.com. Pablo Roberto joga lá dentro, desvio de cabeça por cima. O toque do Diego Guerra. O tiro de meta para a equipe do Corinthians. Tá no coração, tá na Copa do Brasil, tá no Sport TV.
Novo Peugeot 208 Road Trip. A estrada está chamando você. Estamos chegando a 24 minutos do primeiro tempo em Belém. 1 para o Remo, 0 para o Corinthians. Ontem o Bahia bateu Volta Redonda 2-1. O Santos fez 2-0 no Botafogo. O Internacional 2-1 no CSA. São Paulo e Ituano 0-0 no Morumbi. E o Fortaleza goleou o Águia de Marabá por 6-1. Hoje, mais cedo à tarde, Nova Iguaçu 1, América 2. Curitiba Sport 3-3. E nós temos jogos rolando das 7h30 da noite. CRB e Atlético Paranaense. Fluminense e Paysandu. Esse jogo já terminou 3-0 para o Flu. Às 8 da noite, Palmeiras e Tombense. O Palmeiras está vencendo por 3-1. E junto aqui com o Remo e Corinthians, Ipiranga e Botafogo no Colosso da Lagoa. Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas no Mineirão. Cobertura completa da Copa do Brasil no Troca de Passes, que começa já aqui no Sport TV, logo depois de Remo e Corinthians. 66% de posse de bola do Remo. Só que quando a gente vai ver finalização, aí é uma goleada, né? 7-2. E dessas 7, umas 3 com muito perigo, né? Então, o Remo muito mais efetivo que o Corinthians nesse momento. Juliano com Duqueiroz. Bruno Mendes. Aí ele vira para o Fábio Santos. Paulinho. Fábio Santos. Gil. Bruno Mendes. Duqueiroz. Rolando para o Maicon. Aí ele recomeça com Gil. Adson. Aí não teve o domínio o Maicon. O Remo recupera. Já a informação do gol, porque o Remo tem o contra-ataque. Muriqui arranca com a bola, levanta a cabeça, procura com quem jogar. Esse é o Lucas Mendes. Já encostou por ali o Pablo Roberto. Foi acionado no meio de 2 do Corinthians. Ele fica sem a bola. E aí na sequência a proteção do Paulinho, mas a falta já havia sido marcada. O Marcelinho diminui para o Tombense. Segundo gol do Tombense no Allianz Parque. 3 para o Palmeiras, 2 para o Tombense. A gente mostra para você os gols desse jogo no intervalo aqui de Remo e Corinthians, no nosso intervalo campeão. Duqueiroz. Maicon. Tenta a inversão para o Fábio Santos. Maicon. Juliano. Duqueiroz. Tenta forçar a jogada à frente para o Adson. Ele é canhoto, então tem que dominar de costas aí e procurar o giro. Volta no Duqueiroz. Juliano. Adson. Trabalha a bola a equipe do Corinthians. Jogada de ultrapassagem para o Duqueiroz. Aí tá cercado, tá marcado. Quando tenta voltar, acaba errando o passe. E ver, o Corinthians tem dificuldade quando trabalha a bola com lentidão, né? Quando o Corinthians induz ou traz o time do Remo para o seu campo defensivo, o Corinthians imprime velocidade com transição e consegue até fazer boas jogadas. Quando o Corinthians tenta sair com a bola lenta, fazendo de pé em pé, mas com muita morosidade, tem dificuldade. Foi o que aconteceu agora. Se fechou do lado direito com Duqueiroz e Adson, acabou errando o passe porque não tem a possibilidade de fazer uma jogada boa, a não ser tentar rodar a bola de novo, mas nem sempre tem esses espaços. Pergunta aqui nas redes sociais do Maurício Pera no Twitter, quer saber se tem gol fora na Copa do Brasil? Não mais, né? Não mais, já há alguns anos. O critério do gol qualificado, gol fora de casa, deixou de valer. É um jogo de 180 minutos, você soma os placares. Se tiver igual, no final dos 2 jogos, a gente vai direto para os pênaltis, sem prorrogação nem nada. Então, com o Remo vencendo aqui por 1-0, o Corinthians se vencer por 1 gol de diferença na volta, e aí não importa o placar, 2-1, 3-2, 6-5. Com a vitória hoje do Remo por 1 gol, uma vitória do Corinthians por 1 gol na volta, leva a decisão para os pênaltis. E aqui a posição de impedimento do Richard Franco, o autor do gol, que vai dando essa vantagem até agora ao Remo. Ele está fazendo aqui o seu 12º jogo na temporada pelo Remo, todos eles como titular, foi inclusive expulso contra o Paysandu no jogo de ida das semifinais da Copa Verde. O Remo foi eliminado nos pênaltis na semifinal da Copa Verde. Ainda disputa as quartas de final do Campeonato Paraense. E vai jogar também a Série C do Campeonato Brasileiro. Estreia no dia 2 de maio, no estádio 1º de maio, contra o São Bernardo.
na Série C do Campeonato Brasileiro. Pedro. Juliano. Teve uma dificuldade para o primeiro domínio, mas deu um bom carrinho. Maicon acelera para o Pedro na esquerda. Vai contra a marcação do Galdesani, já escapou, tá no fundo, fez o levantamento. A bola bateu no Ícaro e se perdeu em posse de bola para o Corinthians, que permanece no campo de ataque com 29 minutos do primeiro tempo no Mangueirão. Tá havendo uma checagem rápida ali do VAR, porque a bola desviou no Ícaro e poderia ter havido um toque de mão do zagueiro do Remo, mas o VAR já mandou o jogo seguir, a partida foi reiniciada. Olha o Pedro arriscando o chute. Ela vem mascada e o Vinícius faz defesa com tranquilidade. O Brasileirão 2023 está chegando. Neste sábado tem jogo do Atlético Mineiro contra o Vasco, que está de volta à Série A. É a partir das 9 da noite no Sport TV e no Sport TV 4K. Isso mesmo, agora toda a rodada vai ter transmissão de um dos jogos em 4K. Consulte a sua operadora. Vinícius. Sai jogando o Remo. Leonan. Tem espaço para partir, rola na esquerda. Tenta escapar o Pedro Vitor. Faz a jogada lá contra o Duqueiroz. Aí prende o Pedro Vitor, tenta o toque por dentro. Deu certo, Pablo Roberto. Encarou a marcação, tirou o Maicon da jogada, arriscou o chute na trave! E eu fiquei com a impressão de um leve desvio do Cássio para empurrar essa bola para o travessão. Por muito pouco o Remo não faz 2-0 contra o Corinthians. Vamos rever aqui ó, o chute do Pablo Roberto. O Cássio caindo para a bola e ela explodindo no travessão. Quase o segundo gol azulino. Leve desvio do Cássio, mandando a bola na direção do travessão e evitando o segundo gol do Remo. Pablo Roberto e Leonan combinam ali alguma coisa. O Leonan só pisou. Pablo Roberto vai para o cruzamento. Bola aberta, segunda trave. Sobe lá em cima o Gil para tirar. Ela volta para o Matheus Galdesani. De primeira empurra na ponta. Aí vem o cruzamento de 3 dedos. Acabou pegando mal na bola o Diego Guerra. Agora é o Galdesani que levanta no desvio para fora. Tava lá de novo o Richard Franco, o autor do primeiro gol. Quase fez o segundo. Aproveitando o seu 1,84 m. Olha aqui como ele ganha do Fábio Santos. Ganha também do Bruno Mendes. E cabeceia à esquerda. E passou perto, hein, Brasil? Passou muito perto. Até deu um beijinho ali na parte externa da trave. Que coisa. Quase o segundo gol do Remo. Já podemos combinar que esse primeiro tempo está saindo muito barato para o Corinthians. Esse 0-1 não reflete a realidade do jogo, né? O Remo já deveria estar com uma vantagem mais expressiva. Quase 32. É o famoso gol fez bem para o time, né? Antes do gol, o Corinthians estava tomando tendo um pouco mais de espaço, tendo algumas jogadas. Após o gol, só dá Remo. Olha o Juliano apertado por ali, conseguiu sair jogando com o Bruno Mendes. Aí pro Duqueiroz. Juliano. Tem espaço para caminhar. Corinthians tenta acelerar o jogo. Bola na esquerda. Pedro recebe com liberdade. Vai passar o Fábio Santos a toda velocidade. Ele leva por dentro, rola na frente para o Paulinho. Tentou o giro, foi desarmado. A bola se perdeu, é escanteio. Rafael Navarro faz o 4º gol do Palmeiras contra o Tombense. No Allianz Parque, 4 para o Palmeiras, 2 para o Tombense. O Verdão com esse resultado pode até perder por 1 gol de diferença na partida de volta, que mesmo assim avança para as oitavas de final. Você percebe aí com as imagens mais fechadas que está chovendo em Belém. A chuva hora um pouco mais forte, hora um pouco mais fraca. E agora o Maicon bate esse escanteio para a equipe do Corinthians. Levantamento de curva na segunda trave, subiu o Gil para cabecear, escorou para o meio. Leonan tira, olha só para a finalização do Watson e a bola direto para fora. Tá no coração, tá no Sport TV. Bradesco, faça aquela reforma em seu AP. Aí vai se recuperando o Yuri Alberto. E verdade seja dita, Richarlison Barbosa, o Vinícius, goleiro do Remo, só trabalhou até agora no jogo com os pés.
Não, realmente. O Corinthians até que acha um pouco, ou achava um pouco de espaço jogando pelo lado, mas o Corinthians ainda não teve uma grande oportunidade. O Remo é mais time dentro da partida. O Remo conhece mais, né, o jogo, consegue jogar melhor o jogo mais jogado o Remo tem. Começou a ter algum tipo de pressão, o Remo logo se colocou a posto, né, se defendendo, conseguiu se defender. É uma chegada mais dura agora do Yuri. E aí fez no contra-ataque o gol 1-0 e aí entrou no jogo definitivamente. O Remo teve mais uma oportunidade, o Serginho foi cirúrgico e falar que se tivesse 2-0 para o Remo não seria problema nenhum, Evê. E aí uma pegada mais firme agora do Yuri Alberto na chegada em cima do Anderson Uchoa. E o Remo sai jogando. Diego Guerra. Anderson Uchoa. Outra vez Guerra. 34 do primeiro tempo, 1-0 para o Remo. Pablo Roberto. Leonan passou lá na esquerda, ele demorou para tocar. Preferiu passe curto para o Pedro Vitor. Lucas Mendes. Ícaro. Aí o giro do Galdesani, desarmado na bola pelo Maicon. Fica caído o Galdesani. Não, o Acre deu falta. Deu falta, aí tá sentindo a lombar ali o Matheus Galdesani. Por isso o jogo paralisado no estádio Mangueirão. O Galdesani é aquele que teve passagens por Curitiba, por Atlético Mineiro, por Internacional. Jogou o Paulistão desse ano pela Ferroviária. Não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe. Chegou agora há pouco, né, ao Remo, depois da disputa do Campeonato Paulista. Estreou no final de semana no Repac e marcou a reabertura do estádio Mangueirão. Agora pegou na orelha da bola o Richard Franco, lateral para o Corinthians. Pedro. Adson. Botou na direita para o Duqueiroz, fez o levantamento direto para as mãos do Vinícius. Foi só falar que o Vinícius tinha trabalhado com os pés. Agora ele trabalha com as mãos, mas cortando um cruzamento aqui, momento de tranquilidade. Anderson Uchoa. Boa antecipação do Gil. Fábio Santos. Maicon. Terminou no Allianz Parque, o Palmeiras fez 4-2 em cima do Tombense. Já já a gente mostra os gols desse jogo para você aqui na tela do Sport TV no nosso intervalo campeão. Aí o passe por dentro. Cortou ali o Matheus Galdesani. Pablo Roberto. Anderson Uchoa dividiu com ele o Juliano. O Anderson prevalece na jogada. Aí o bom passe do Ícaro, achando o Matheus Galdesani, que tem total liberdade para partir com a bola. Avança o clube do Remo. Passe forte na esquerda para o Pedro Vitor. Entortou o Duqueiroz, descolou o cruzamento. Rebate por ali o Bruno Mendes, afasta pela defesa corintiana. Sobra do Adson. Maicon. Bruno Mendes. 37 do primeiro tempo, 1-0 para o Remo. E aí o árbitro vai dar a falta na disputa do Diego Guerra com o Yuri Alberto. Bola para o Corinthians. Tá no coração, tá na Copa do Brasil, tá no Sport TV. Sporting Bet, vai pra cima, faz um Sporting Bet aí. Vem o Corinthians, Maicon. Fábio Santos abre aqui na esquerda, ele prefere o toque de lado para o Bruno Mendes. Duqueiroz. Bruno Mendes. Gil. Bruno Mendes. Tenta a inversão, o Lucas Mendes disputa lá em cima com o Pedro, a sobra é do Fábio Santos. Olha o Corinthians no ataque, bom toque de calcanhar para o Pedro. Tenta girar contra a marcação do Richard Franco.
Que começa com o Maicon. De novo na esquerda para o Pedro. Tenta abrir o espaço, faz o cruzamento, a bola explodiu, foi a knockdown lá, o Fábio Santos. O árbitro vai parar, né? Porque qualquer pancada no rosto é preocupante. O cruzamento do Pedro desviou no jogador do Remo e aí foi como se fosse um direto de direita no rosto do Fábio Santos, que imediatamente desabou. Eu fico pensando, o Everaldo, o que o Marcelo Cabo deve estar pensando no banco de reservas, né? Deve estar bastante satisfeito com o rendimento do Remo, é uma ótima partida do Remo. Ao mesmo tempo, deve estar pensando, nossa, jogando contra o Corinthians, a gente tem 5 chances de gol contra nenhuma do Corinthians e não mata o jogo, né? O Corinthians é aquela história, né? Não precisa nem sair o gol, é uma bola com perigo de ataque e o Corinthians já muda a postura, vai, pressiona. Quer dizer, não deixar o Corinthians vivo numa partida que o Remo está tão bem é algo bastante perigoso, né? O Corinthians está vivo no jogo. Toca a bola o Remo com o Richard Franco, recomeçando com o Lucas Mendes. Na história da Copa do Brasil já aconteceram 23 jogos entre equipes paulistas e paraenses, com 15 vitórias dos times de São Paulo, 5 empates e só 3 vitórias dos times do Pará. 2-0 do Remo sobre a Portuguesa em 98, 3-2 do Remo sobre a Ponte Preta em 2001 e 1-0 da Tuna Luso Brasileira sobre o Novo Horizontino em 2022. Todos esses jogos aconteceram em Belém e essa vitória da Tuna foi a única vez em 13 confrontos que o time paraense passou de fase, num duelo entre paraenses e paulistas na Copa do Brasil. Lucas Mendes. Recomeçando com o Ícaro. Passamos dos 40 minutos do primeiro tempo. 1 para o Remo, 0 para o Corinthians. Ícaro. Lucas Mendes. Outra vez Ícaro. Diego Guerra. Dominou bem o Richard Franco, o torcedor azulino gostou. Sim. Aí a bola recuada para o Vinícius. Ícaro. Lucas Mendes, bom toque por dentro. Sai tabelando o clube do Remo. Combinação ali do Pablo Roberto com o Anderson Uchoa. Inversão para o Leonan. O torcedor do Leão gosta, Matheus Galdesani. Pedro Vitor. 41 do primeiro tempo. Pablo Roberto. Parte aí com a bola, camisa 8. Já passou pelo Maicon. Clareou para a entrada da área. Não pode bater. Aí cerca, rola por dentro. Grande bola. A chance do Franco. Ainda ele. Avança o paraguaio. Faz o cruzamento. Gil tira. Fábio Santos completa. Mas o Remo chega de novo. E o Sérgio Xavier olha para o Richarlison. O Richarlison olha para o Xavier. Os dois olham para o Pablo Roberto e falam: nossa, olha esse camisa 8. E lá vem o Remo. Tentou girar o Pedro Vitor, clareou, pancada de esquerda, a bola por cima. Agora vocês podem transportar essa admiração para o ar, por favor. Não, é o destaque desse time do Remo no primeiro tempo. É claro que o time todo faz um grande primeiro tempo, mas a importância dessa movimentação do Pablo Roberto nesse primeiro tempo, além de ter feito o chute que ocasionou o gol do Richard Franco, ele vem, ele faz uma tabela curta, ele sai da zona de conforto e vem para que a gente brinca, sai da marola e vai para a arrebentação. É um jogador que ele movimenta e dá ainda subsídio para ter espaço para outros jogadores quando ele faz o tipo de movimentação. Então, assim, é um grande primeiro tempo de um jogador que eu confesso não conhecia tão a fundo e hoje é o destaque para mim no primeiro tempo. Ele é cria do Atlético Goianiense, tem 23 anos, defendeu o Vila Nova no primeiro semestre do ano passado, antes de chegar ao Remo em agosto de 2022. E esse é outro que vai se destacando também, né, Serginho? O Richard Franco não só pelo gol, mas passaram pelo pé dele algumas das principais chances do clube do Remo no primeiro tempo. Sem contar as divididas, que ele está ganhando praticamente todas, né? Força, oportunismo, né? E só não vai levar o motorrádio, viu, o EV? Porque o motorrádio, por enquanto, está indo para o camisa 8. Quase 43 minutos. O estado do motorrádio era uma brincadeira, né? Nas rádios de São Paulo, melhor em campo, sempre levavam um prêmio. Inclusive dizem que tem um jogador que fala: que você vai fazer com o motorrádio? Vai fazer a moto eu vou vender, o rádio eu vou dar para minha mãe. Olha o Duqueiroz, faz o levantamento, bola para a grande área, o corte parcial sobrou para o Pedro.
Encara a marcação, puxa pro pé direito ainda o Pedro, rolou de lado e o Yuri Alberto de trivela. A bola vai para fora, o chute sai mascado. Depois do corte parcial do Ícaro, não dá para ouvir. O Vinícius está falando com alguém ali. Olha só, o Pedro corta, rola de lado, o Yuri Alberto bate. Tenta uma trivela ali, ela não desvia em ninguém, vai direto para fora. Mais uma finalização do Corinthians. A sexta finalização, a quinta finalização do Corinthians nesse primeiro tempo. EV, posso me intrometer? A discussão ali era o seguinte, o Ícaro pediu pro Lucas Mendes falar, que ele não falou que ele estava atrás bem melhor posicionado que o Ícaro cabeceou e quase saiu o gol do Corinthians. E aí, com o barulho da torcida, não deu para ouvir a comunicação. O Pedro vai para o chão e a falta está marcada. O novo Boleiragem já estreou, um programa para o apaixonado por futebol com análises dos principais jogos da rodada, entrevistas e convidados especiais. Tudo isso trazido pelos craques Caio Ribeiro e Roger Flores, além do humor de Magno Navarro e Marcelo Adnet. Fica triste não. É toda segunda às 10 da noite no Sport TV. Oportunidade do Corinthians com bola parada. Maicon vai para a cobrança. Pedro, Yuri Alberto, Paulinho, Bruno Mendes, Gil. Artilharia aérea pesada do Corinthians na grande área do Remo para tentar o gol do empate no finalzinho desse primeiro tempo. Partiu o Maicon, a bola desviada, vamos ver a sobra. Adson, obrigado a recomeçar aí com o Fábio Santos. De novo o Adson, agora recebe de frente. Vai para o lançamento. Subiu para tirar ali o Diego Guerra. A briga pela sobra, o Diego Guerra trombou no Gil e desabou uns 2 metros para trás. E o lateral é para a equipe do Corinthians. Enquanto está no chão lá, o Pedro Vitor. O Pedro Vitor vai se recuperando lá. E o Corinthians vai ter cobrança de lateral no estádio Mangueirão. 2 minutos de acréscimos. Vamos até 47 nesse primeiro tempo, informa o Breno Raiol. Adson. Duqueiroz. Olha para a grande área, tenta o lançamento, ela desvia no Pablo Roberto. É mais um lateral para o Corinthians que permanece no campo de ataque. Timão com 60% de posse de bola nesse primeiro tempo contra 40% do Remo. Mas nas finalizações, 10-5 para o time da casa que está vencendo. Aí vem a bola alta na grande área. O Yuri Alberto disputa melhor que ele. O Ícaro voltou para o chute do Maicon, que desviou no Matheus Galdesani. A bola está viva na entrada da área. Fábio Santos. Caiu o jogador do Remo. O árbitro vai dar falta a favor do time azulino. E está chamando a atenção do Maicon ali, ó. Ramon Abate-Abel chama o Maicon para o cantão e pede para ele pegar leve. O Richard Franco levou uma pancada ali no peito. Está sentindo o paraguaio. Essa dividida aqui com o Maicon. Solada do Maicon, né? E depois o juiz pedindo para o Maicon dar uma maneirada. Ele teve o braço em cima e a solada também. Vamos para o finalzinho do primeiro tempo. Já tem gols da Copa do Brasil no nosso intervalo campeão. E se der tempo a gente vai relembrar aquele confronto de 96 entre Remo e Corinthians. Pintou um cartãozinho amarelo aí na beira do campo, rapaziada. Me parece que foi pro Fernando Lázaro, é isso? Everaldo, o Carlos Miguel levantou aqui dizendo que não fez nada. Peraí, vai lá. Olha o Muriqui arrancando, cruza pra grande área. Ela vai passar lá pro Duqueiroz do outro lado, que sai jogando para a equipe do Corinthians. Adson. Timão tenta uma última arrancada, já passamos dos 47. Ainda o Adson. Atravessa para o Pedro. Recebe na entrada da área, vai encarar a marcação do Lucas Mendes, balança o corpo, tenta levar para dentro, volta nele. O Anderson Uchoa recupera e foi o último lance do primeiro tempo. Apita Ramon Abate-Abel. Fim do primeiro tempo em Belém. 1 para o Remo, 0 para o Corinthians. Antes das entrevistas, você ia informando, Edgar? Para confirmar o cartão amarelo, porque foi na direção aqui do Fernando Lázaro, mas era o Carlos Miguel, goleiro reserva, que estava reclamando. Vou confirmar com o quarto árbitro aqui assim a gente terminar as entrevistas, Brau. Boa. Os personagens vão saindo e o Breno Raiol e o Edgar Alencar já vão ouvir jogadores do Remo e do Corinthians. Aqui o lance do gol. Depois do desarme do Matheus Galdesani, o Richard Franco arranca com a bola, toca para o Muriqui, que rola para o Pablo Roberto. Ele chega batendo. O Cássio rebate
O Richard Franco vinha acompanhando de pé direito o paraguaio. Estufa a rede do timão e faz 1 para o Remo, 0 para o Corinthians. No Mangueirão, recebendo um público sensacional, casa cheia na noite desta quarta-feira. Expectativa de público acima dos 40 mil torcedores. Vamos lá. Vamos ouvir aqui o Paulinho. Paulinho, claro que tem as modificações, a dificuldade fora de casa, mas o que vocês estão sentindo em campo de dificuldade maior, que o jogo não está fluindo tão bem? Não estão conseguindo jogar, estamos dando muito espaço para a equipe deles, a gente demora para chegar na marcação e eles estão saindo com uma certa facilidade. Agora é voltar para a segunda etapa, ver o que o professor Fernando tem para falar, porque precisa consertar. Obrigado, Paulinho. Vamos pegar a palavrinha aqui do Pablo Roberto, destaque desse primeiro tempo do Clube do Remo. Richard Franco desceu, autor do gol, mas a importância do Pablo Roberto, que não jogou o Repá, derrota no final de semana, mas vem fazendo um brilhante primeiro tempo com a equipe do Clube do Remo. Um resultado importante, poderia ter sido até melhor, né, Pablo? A gente vem mostrando o que a gente está trabalhando durante a semana, e um jogo grande como esse a gente está conseguindo mostrar e impor o nosso ritmo de jogo, criando jogadas, marcando, atacando, defendendo. Então isso é a união da equipe. Agora a gente vai voltar ao vestiário, o que pode ser melhorado ainda para vir melhor ainda no segundo tempo. Muito obrigado pela atenção, Everaldo. Valeu, Breno, valeu, Edgar. O torcedor azulino fazendo a festa em Belém por enquanto. 1 para o Clube do Remo, 0 para o Corinthians. Nós vamos ao intervalo e voltamos já já com muito mais da Copa do que aconteceu. A entrevista completa está lá no GE.globo, vale a pena você dar uma olhada. No papo com o Bruno Cassucci. E fala assim, depois desse jogo, eu jogava três partidas bem, uma mal. Na partida que eu jogava mal, eles lembravam do quê? Desgraçado, fez o gol contra o Corinthians, não sei o quê. Então acabou sendo uma marca do Castor, que hoje é policial militar em Belém, trabalha como policial militar, está com 50 anos de idade, se eu não me engano, e obviamente marcado para sempre por esse lance. Então vale lá você dar um pulinho no ge.globo. Depois de 16 minutos e meio de intervalo, os times estão voltando aí e o Corinthians já volta com o Fernando Lázaro abrindo a caixa de ferramentas, Edgar Alencar. Atacadão, né? Vamos lá. Saíram Maicon, Pedro e Adson. Saíram Maicon, Pedro e Adson. Roger Guedes, Fagner e Fausto. 3 mudanças aí. 7 Maicon para a entrada dos 5 Fausto. Primeira mudança. No final do primeiro tempo, ele até mandou aquecer também o Cantilho, mandou aquecer o Rony, mas as mudanças então para essa volta do segundo tempo. Já está em campo o Fausto, vai subir daqui a pouquinho aí a mudança para a entrada do Fagner, 23 no lugar do 28, o Adson, e aí ficou fácil, saiu o Pedro, o garoto, primeira vez titular, vai embora e entrou o Roger Guedes com a 10, pedido pela torcida aqui corintiana presente no Mangueirão. E aquele cartão amarelo foi realmente para o Carlos Miguel com reclamação assintosa. Já o Clube do Muito Remo bem. volta com a mesma formação. Aí o começo do segundo tempo. O Remo voltou sem alterações para essa segunda etapa. O Corinthians com 3 modificações. Fausto Vera, Roger Guedes e Fagner estão no jogo. O Serginho Xavier e o Richarlison Barbosa vão ficar de olho aqui na nova disposição tática da equipe do Corinthians. Você vai confirmando aí as alterações enquanto o Timão já tenta se mandar para o ataque. Fausto. Aí o Paulinho. Fagner. Bruno Mendes. Bola aqui para a direita. Fagner recebe, tem a chance do cruzamento, ela desvia, vai lá para dentro e o Alberto faz o toque de cabeça e a bola vai para fora. Vocês até especulavam no intervalo, né, que durante o intervalo campeão, a possibilidade entre vocês fora do ar do Corinthians fazer modificações, já vem logo com 3 depois do intervalo, hein, Serginho? Pois é, no final das contas eu estava apostando que o Lázaro ia esperar um pouco, ver o início do segundo tempo, mas não foi o que aconteceu, né? Entrou o Fagner ali na lateral direita, o Duqueiroz obviamente vai para o meio campo, Fausto dá uma engrossada, né? Vai entrando no lugar do Maicon, e o Pedro, esse Pedrinho, né, não fez um mau primeiro tempo, né, mas quem está entrando no lugar dele é o Roger Guedes, o artilheiro, o jogador mais decisivo do Corinthians, depois do Renato Augusto na temporada.
Quase 2 minutos do segundo tempo. Corinthians com a bola aí do Queiroz. Agora vai jogar no meio, né? Com o Fagner entrando na lateral. Ele vai lá para o meio campo. Ele e o Fausto ali como volantes. Depois o Juliano, também o Paulinho completando esse meio campo. Aí o Du. Gil. Fausto. Tentou o lançamento lá pela esquerda na direção do Fábio Santos. Proteção do Lucas Mendes, que está jogando com o Ícaro. Anderson Uchoa. Lucas Mendes. Travado pelo Paulinho, bola pela lateral. Aí o Fábio Santos rebatendo. Lucas Mendes põe no peito, tenta sair jogando. A equipe do Clube do Remo com o Richard Franco. Ele vai para a disputa lá em cima. Gil toca na bola, esse é o Fábio Santos. E o Richard Franco trava. Cobertura completa da Copa do Brasil. Você tem daqui a pouquinho o Troca de Passes, que começa logo depois de Remo e Corinthians aqui na tela do Sport TV. Hoje com o Felipe Diniz recebendo a luxuosa companhia de Alexandre Losetti e Pedrinho. Mesa pesada no Troca de Passes para logo depois de Remo e Corinthians passar limpo esta super quarta-feira de Copa do Brasil. Aí a inversão para o Fagner. Parte para cima da marcação. Tentou escapar do Pedro Vitor. E o Corinthians vai permanecer no campo de ataque. Pedro Vitor aqui como secretário de lateral. Esse começo de segundo tempo ajudando o Leonan a reforçar a marcação por esse lado. Acabou cometendo a falta. Estão debatendo ali para ver onde foi a falta para o Fagner posicionar a bola. E o Corinthians vai ter boa chance. Aí mais uma vez de mandar a bola para a área. O Fagner, que teve 2 assistências contra o Liverpool do Uruguai, chegou a 5 passes para gol em 2023 e se tornou o maior garçom do Corinthians na temporada até aqui. Com o pé calibrado nas assistências, o Fagner, o torcedor do Corinthians esperançoso com essa oportunidade. Aí vai a bola na segunda trave, subiu o Gil dividindo com a zaga do Remo, foi para o chão o Richard Franco. A bola se perde, o árbitro vai dar apenas tiro de meta. Os outros jogos das 9h30 da noite. Temos o Ipiranga perdendo para o Botafogo pelo placar de 1-0. O jogo ainda está lá no intervalo. Começou agora o segundo tempo. E Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas também jogando na segunda etapa lá no Mineirão. Ipiranga e Botafogo no Colosso da Lagoa. À medida que os gols forem saindo, a gente informa para você. E no Troca de Passe você vai ter todos os gols das partidas das 9h30 da noite. Olha o Pablo Roberto, travado pelo Du Queiroz, que depois levou um pouquinho de sorte ali contra o Muriqui. A bola ficou para a equipe do Corinthians. Fábio Santos. Fausto. Fábio Santos volta no Cássio. Aí parte o Corinthians para o campo de ataque no Mangueirão. Paulinho. Roger Guedes. Fábio Santos. Fausto. Aí o argentino trabalha para o Du Queiroz. Fagner. Du. Gil. Outra vez Fausto. Fagner. Faz um lançamento à frente na direção do Juliano. Chega estufando o peito por ali o Diego Guerra. E aí no bate-rebate brigou o Pedro Vitor. Ficou com ela pela equipe do Remo. Está jogando para o Pablo Roberto. Aí chegou travando o jogador corintiano. A posse de bola é do Corinthians. E aqui aquele lance anterior que o Du Queiroz deu um chega para lá. E depois conseguiu ali, mesmo com a bola batendo nos 2 tornozeiros do Muriqui, conseguiu completar uma caneta em cima do camisa 10 do Remo. Fausto. Gil. Seis minutos do segundo tempo, 1 para o Remo, 0 para o Corinthians. Aí o passe errado corintiano. Bola de presente para o Richard Franco. O Corinthians aperta, retoma. Juliano. Fábio Santos.
Juliano. Fagner. Juliano, o Corinthians toca a bola, tenta encontrar os espaços. Fausto faz o passe à frente. Aí o Yuri Alberto tentou escorar, rebateu o Pedro Vitor. A sobra é do Muriqui. Protege contra o Bruno Mendes, tenta fazer o pivô. Acaba sendo atingido pelo uruguaio. É falta para o Remo. Agora com essas substituições que o Corinthians fez, o Corinthians ganha em qualidade de jogo, o Corinthians ganha em trabalho mais curto, de aproximações, com jogadores que gostam de ter a posse de bola, mas perde em velocidade e enfrentamento. Porque ele tirou os dois jogadores que gostam do enfrentamento do 1 contra 1, que é o Adson e o Pedro. Então o Corinthians vai ganhar em termos de coesão, de jogar perto, de aproximações, mas perde velocidade, que podem ser substituídas, claro, com as passagens dos dois laterais, tanto do Fagner quanto do Fábio Santos. Aí o Pedro Vitor esticando na frente para o Pablo Roberto. O Fausto chega na frente dele e recua para o Cássio. Reclama por não ter opção ali para sair jogando o Cássio um pouco mais à frente. Foi obrigado a movimentar para o Fausto, que empurra lá na esquerda para o Fábio Santos. 8 minutos, começo de segundo tempo, no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. Placar de, por enquanto, 1 para o Remo, 0 para o Corinthians. Mangueirão que ampliou com a reforma aí de 2 anos a sua capacidade de 35 para 50 mil torcedores. E aí temos um novo gramado, novas áreas internas, sala do VAR, novos vestiários, uma nova pista de atletismo, reformas no estacionamento. Foi reinaugurado no domingo de Páscoa com o Repá número 769. Com sobras aí, o clássico mais jogado do mundo. Com a vitória do Paysandu por 1-0 diante de 34.243 torcedores. A expectativa hoje é que esse público seja superado. Yuri Alberto gira na entrada da área, toca de lado. Duqueiroz arriscou de canhota por cima. Chega com perigo pela primeira vez no segundo tempo o time corintiano. Já dá para dizer que as mudanças surtiram algum efeito, Serginho? Surtiram algum efeito e também pelo aspecto defensivo, né? Porque agora o Corinthians está marcando mais em cima, não está deixando o Remo tão solto como a gente viu no primeiro tempo. E o que o Corinthians precisa é um pouquinho mais de ousadia nesse passe, por exemplo, do Juliano, né? Que estava tocando muito para o lado, ele passou o jogo todo tocando para o lado. Dessa vez tocou na frente, um passe mais profundo no meio, e ali se criou uma jogada. E Duqueiroz, né? Muito mais ativo do que antes na lateral direita, muito mais à vontade. Tá bem o Duqueiroz nesse segundo tempo. Com você, o Remo chega longe. Seja sócio remido. Saiba mais em avanterei.com.br. Quase 10 minutos do segundo tempo. Bruno Mendes. Fagner. Bruno Mendes. Até aí o Corinthians tem alguma liberdade para trabalhar. A partir desse ponto, o Remo aperta um pouco mais a marcação. O Corinthians tenta sair triangulando. Yuri Alberto com Juliano. Passe errado no meio do caminho. Matheus Galdesani recupera pelo Leão. E o último toque do Fagner, o lateral, é para o clube do Remo. Tá no coração, tá na Copa do Brasil, tá no Sport TV. Claro. Vem pra Claro e faz seu multi. Aí você vê de passagem o Fernando Lázaro. O Remo tenta vir, bonito o toque do Pedro Vitor. Estava completando o chapéu ali, mas não conseguiu dar sequência na jogada. Posse de bola para o Corinthians. Gil. Fábio Santos. Vai para o lançamento longo. A bola é boa para o Roger Guedes. Saiu na cara do goleiro. Aí ele nem bateu pro gol e nem cruzou pro Yuri Alberto. A bola passa na frente do Yuri Alberto, passa na frente do gol. E o Remo recupera do outro lado. Segue em cima o Corinthians. Aumenta o seu controle do jogo para 61% de posse de bola. Fausto. Fábio Santos. Aí a confirmação para você. Bruno Mendes. Vai subindo o zagueiro corintiano. Tinha o Duqueiroz ali pertinho, preferiu recuar para o Fausto. Esse é o Juliano. Por dentro para o Yuri Alberto, no meio do caminho. O Matheus Galdesani deu o carrinho. Depois o Leonan estourou contra o corpo do Duqueiroz para ganhar o lateral. E o Roger Guedes aparecendo pela primeira vez no jogo. A posição limite dele ali mais legal. Ele sai na cara do goleiro.
Aí tentou atravessar para o Yuri Alberto. Chegou um passinho atrasado, né? O Yuri Alberto. Para empatar o jogo. Essa dupla que tem funcionado muito bem para a equipe do Corinthians. Já desde a reta final da temporada passada. Paulinho. Fagner. Mais atrás aí para o Duqueiroz. Esse é o Fausto. Faz a inversão para o Fábio Santos. Recebe com liberdade o lateral corintiano. Rola para quem vem de trás. É o Roger Guedes. De canhota vem o cruzamento. A bola passa na frente do gol. Sai em tiro de meta. Tem mais bola na rede na Copa do Brasil. João Marcos abre o placar do Mineirão para o Brasil de Pelotas. 1 para o Brasil de Pelotas, 0 para o Atlético Mineiro. O jogo que começou às 9h30 da noite aqui ao mesmo tempo de Remo e Corinthians. A gente vai informando para você a marcha da contagem lá em Belo Horizonte. E no troca de passes que vem já já, colado aqui em Remo e Corinthians. Felipe Diniz, Alexandre Losetti e Pedrinho. Você vai ver todos os gols da Copa do Brasil, incluindo esse gol do João Marcos e outros que saírem lá no Mineirão. Olha a bola estourada e o Yuri Alberto disputa no corpo com o Ícaro. Diego Guerra chega cortando pelo Remo. Balão de um lado, balão do outro. Anderson Uchoa bota no chão, mas a segunda bola era corintiana. Até que apareceu aqui o Pedro Vitor para recuperação. Ele gira bem contra o Juliano. Faz o toque à frente na direção do Muriqui. Pablo Roberto, combinação dele com o Muriqui. Vai muito bem por baixo. O Bruno Mendes, eram 2 do Remo contra 1 do Corinthians. O zagueiro corintiano prevaleceu. E aproveita que está no embalo, já se manda para o ataque. Tenta o lançamento na direção do Yuri Alberto. Ele caiu na entrada da área. 4 vinha acompanhando, mandou o jogo seguir. Aí o Corinthians aperta. Bruno Mendes dividiu o Galdesani. Olha o contra-ataque do Remo. Galdesani chamou a falta do Fagner. O Fagner disse que foi só no ombro. Mas o Galdesani conseguiu o seu objetivo. A falta é para o Remo. E aqui de novo aquele lance do Yuri Alberto. Se enroscando com o Diego Guerra. 4 mandou o jogo seguir, lembrando que o VAR só chamaria se fosse situação de pênalti, né, Serginho? Exatamente, foi fora da área o lance, né? E aí o VAR não pode fazer nada. E o jogo até aqui, Serginho? O jogo até aqui um jogo que o Corinthians voltou melhor, mas não o suficiente ainda para conseguir uma pressão. A gente está aí com 14 minutos, o Corinthians teve uma chance só. Foi aquele chutamento, né? Algo entre o chute e o cruzamento do Roger Guedes. Aí o Leonan está jogando com o Diego Guerra. Quase 15 minutos do segundo tempo. 1 para o Remo, 0 para o Corinthians. Gol marcado pelo Richard Franco na primeira etapa. Pablo Roberto gira contra o Duqueiroz. Toca para o Matheus Galdesani. Outra vez Pablo Roberto. Lucas Mendes. Pablo Roberto chama a falta na dividida com o Duqueiroz. Aí vem o carrinho do Galdesani. Tudo isso está valendo. Ícaro. Anderson Uchoa. O Corinthians adianta as peças, tenta pressionar a saída do Remo, forçar o erro. O Remo consegue passar nesse primeiro momento e aí fica com o campo aberto para atacar. Pedro Vitor já bota o Muriqui para correr. Ele acelera contra o Bruno Mendes, vai passar o Leonan. Muriqui tenta o lance individual, já escapou do Bruno Mendes, clareou, atravessou para quem? Passou pelo Galdesani. Chega nela o Lucas Mendes com chance para o cruzamento, vem o levantamento, Muriqui! Faz o segundo gol do Clube do Remo. Para a festa do torcedor do Mangueirão. O Remo dobra a vantagem para cima do Corinthians. O Corinthians adianta as peças, marca a saída de bola. O Remo consegue passar na primeira linha de marcação. E aí fica com o campo para jogar. O Muriqui recebe pela esquerda. Entorta o Bruno Mendes. Atravessa a bola, ela passa pelo Galdesani. Chega no Lucas Mendes, que domina, ajeita, cruza. O Muriqui fecha na pequena área, se atira pra bola. Entra com bola e tudo para fazer o segundo gol do Remo no Mangueirão. Muriqui, veterano, artilheiro, vai na rede, vai Remo! 2 para o Remo, 0 para o Corinthians.
Sérgio Xavier Filho. Eu só queria ressaltar o seguinte, no momento do gol, o Remo tinha 5 jogadores na área. Ninguém marcou o Muriqui, era muito jogador do Remo, né? E se a gente pegar o momento do ataque todo, eram 8 jogadores armados do Remo atacando, né? Então, o Remo que não tinha chegado, escolheu esse ataque, né? É esse. E foi todo mundo. E aí, com todo mundo, deu superioridade numérica. Tinha mais gente do Remo em cada pedacinho do campo ali, rodeando a grande área. O Corinthians estava melhor nesse segundo tempo. Não o suficiente para empatar, longe disso. Mas o Remo foi, agora sim, cirúrgico. 2-0 para o clube do Remo. Richarlison, Barbosa, Felisbino, mano do céu, o Remo está na frente 2-0, Ricky. Duas coisas me chamam a atenção, né? O primeiro gol saiu a partir de uma roubada de bola, né, num contra-ataque muito bem armado do time do Remo, onde o Corinthians se expôs. No segundo, o Corinthians melhor induziu o Remo a se defender, aonde conseguiu se defender bem e consegue fazer o gol porque é uma pressão que o Corinthians fez, mas sem aquela coesão, sem aquela coisa de estar todo mundo perto e todo mundo participando. E quando quebrou a primeira linha, que você falou muito bem na narração, aí abriu-se o campo para o Remo e o Remo chega com 8 jogadores e com 5 pisando dentro da área, porque essa recomposição do Corinthians, ela é lenta quando perde a bola. E o contra-ataque foi cirúrgico, como o Serginho falou. O Remo merece porque sabe fazer, é mais efetivo que o Corinthians. Fausto. Fagner. Juliano. Aí a bola tocada atrás para o Gil. Ele tenta o lançamento na direção do Roger Guedes, no meio do caminho. Ícaro aparece para cortar pelo Remo. Tentativa de contato com o Matheus Galdesani, do Queiroz junto com ele. Na dividida, a bola espirrada sobra para o corintiano. Do Queiroz faz o passe, Yuri Alberto escora. Esse é o Fausto. Fagner. Toca de lado para o Juliano. Rola mal na entrada da área para o Roger Guedes. Matheus Galdesani recupera. Aí o Richard Franco podia ter saído para o contra-ataque, preferiu quebrar o ritmo, segurar a bola do campo de defesa para o Remo. Edgar Alencar, a reação no banco corintiano ali, a reação do Fernando Lázaro depois do segundo gol do Remo, Edgar. Convenção agora. Conversa do Lázaro com o Luciano Dias, com o Thiago Largue e seus auxiliares. Aquela conversa do tipo, claro que não dá para ver, eles estão virados para o campo aqui, mas buscando soluções, tem muita gente no aquecimento. Vamos ver as próximas mexidas, né? Ele ainda tem 2, mas uma longa conversa entre o técnico do Corinthians e seus 2 auxiliares. E do lado do Remo, Breno? Alegria total, né? A explosão aqui, Marcelo Cabo, todos os reservas também comemorando bastante. É você. Matheus Galdesani foi desarmado. Fala, Breno. Inclusive, o Marcelo Cabo vem para a primeira substituição já. Diego Tavares vai entrar, a gente vai informar daqui a pouco no lugar de quem, mas é a primeira substituição do técnico azulino aqui no Mangueirão. Diego Tavares, que é atacante, aparecia em algumas prévias até como titular para o jogo de hoje. Começou como opção no banco, vai vir para a partida nesse momento. Aqui o Marcelo Cabo, com passagens por Atlético Goianiense, Chapecoense, Vasco, entre outros. Está no comando do Remo desde outubro. E com 80% de aproveitamento até aqui, 12 vitórias em 15 jogos na temporada. Tá no coração, tá no Sport TV. Novo Peugeot 208 Road Trip. A estrada está chamando você. Quer ter até 50% de desconto e prioridade na compra de ingressos para ver o Corinthians na Neoquímica Arena? Então acesse fieltorcedor.com.br e seja um fiel torcedor. Entrando aí o Diego Tavares, Breno. Perfeitamente. Diego Tavares com a camisa 27 entrando no lugar do 25, Matheus Galdesani. Galdesani que inclusive estreou com a camisa azulina no jogo passado, domingo passado, contra o Paysandu aqui mesmo no Mangueirão. No repá número 769. Diego Tavares, jogador de lado de campo, 31 anos de idade, 1,75 m, 16 clubes em 11 anos de carreira. Chegou ao Remo em janeiro desse ano, depois de 31 jogos e 2 gols pelo Vila Nova no ano passado. Ainda está buscando o seu primeiro gol pelo Remo em 11 jogos. Essa é a 12ª partida dele pelo clube azulino. Lucas Mendes.
Tenta o lançamento. Exatamente para o Diego Tavares. Richard Franco. Lucas Mendes. Fica com a bola o Remo. Agora erra o passe. Dá de presente para o Corinthians. Vamos ver se o Timão aproveita que o Remo está um pouco desorganizado. Um pouco desarrumado na defesa. Roger Guedes. Empurra na direita para o Yuri Alberto. Aí já volta tudo o clube do Remo. E o Corinthians é obrigado a recomeçar. Juliano. Inverte para o Fagner, toca de primeira. Roger Guedes tentou de volta para o Fagner. Travado no meio do caminho pelo Pedro Vitor. Muriqui. E aí a bola ia sair em lateral, mas não chegou a sair não. Pedro Vitor. Lucas Mendes. O Corinthians que nos últimos 6 jogos como visitante na Copa do Brasil não tem nenhuma vitória. 4 empates e 2 derrotas. A última vitória do Corinthians como visitante aconteceu na estreia do Timão em 2021. Na Copa do Brasil, um 3-0 sobre o Salgueiro. Olha o Diego Tavares cruzando para o Muriqui. Bola alta demais. Mas o Remo continua no campo de ataque. Não, a arbitragem já estava parando ali para marcar a irregularidade. A bola é do Corinthians. Fala, Ricky. Não, só para dizer que com essa substituição, com a saída do Galdesani, quem vai fazer a posição dele é o Richard Franco, que jogou quase sempre no primeiro tempo pelo lado direito, aberto aonde entra o Diego Tavares. E ainda falando sobre a performance do Corinthians fora de casa, peraí que tem muita informação pintando. Primeiro, a bolinha na tela com um gol. Battaglia empata para o Galo, 1 para o Atlético, 1 para o Brasil de Pelotas lá em Belo Horizonte. E qual é a estreia que vem aí? Com a 77, Christian Amaral Barleta de Almeida, 21 anos. O Christian Barleta, 21 anos, né? Primeira vez que vai ter a chance de jogar com a camisa do Corinthians, já. Destaque do São Bernardo no Paulistão. Olha o Muriqui para o Pablo Roberto, domina, tentou enfeitar ali na entrada da área. Era o recurso que ele tinha para manter a posse de bola, acabou desarmado. Falando sobre o Corinthians ainda fora de casa, além dessa última vitória, são de 6 jogos, né, fora de casa sem vencer pela Copa do Brasil. Contando todas as competições, não só a Copa do Brasil, o Corinthians passou em branco 4 vezes nos 7 jogos que fez fora de casa nesse ano. Apesar de ter vencido o Liverpool por 3-0, né, no último jogo como visitante pela Libertadores, teve menos finalizações e menos posse de bola do que o time uruguaio e com dificuldades para marcar como visitante o Corinthians. Vem Fábio Santos, avança, carrega na entrada da área, caiu, estava perto do lance, o Ramon abate Abel e diz que não houve falta. Já vem aí Christian Barleta para fazer sua estreia na equipe corintiana. Se destacou com o São Bernardo, que foi o segundo melhor time, né, da fase de classificação do Campeonato Paulista. 4 gols em 13 jogos. Assinou com o Corinthians até o final da temporada. Já vem aí com a camisa número 77. Richard Franco. E só um detalhe, né? Essa troca do Marcelo Cabo, que é uma troca ousada, né? Tá ganhando por 2-0 e bota um atacante para jogar, né? Vamos ver esse lance. E é exatamente o Diego Tavares que parte com a bola para cima do Fábio Santos. Descolou o levantamento, Fagner corta parcialmente. Aí a briga pela sobra, conseguiu arredondar ali o Juliano. Bola perigosa na entrada da área, Fagner. Juliano. Tenta driblar, escapa de 3 jogadores. E a arbitragem vai dar a falta para o Corinthians. E talvez o jogador que ele precisasse tirar, se pensasse só no lado físico, né? É o melhor do primeiro tempo, né? O Pablo Roberto. Ele parece esgotado em campo. Mas como é que você faz para tirar um cara que jogou muito bem no primeiro tempo? Deixa, né? É a noite dele, até não dá mais. Eu acho que a tendência é o Marcelo Cabo, né, ir prolongando a estadia do Pablo Roberto em campo. A gente viu ali o Barleta conversando com o Fernando Lázaro. E aqui a festa do torcedor azulino. Por enquanto o Remo vai fazendo 2-0 em cima do Corinthians. No Mangueirão, em Belém do Pará. Fausto. O Remo que vai disputar a Série C a partir do dia 2 de maio. O Corinthians está na Série A, estreia domingo em casa contra o Cruzeiro. Domingo, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, Corinthians e Cruzeiro pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Juliano levou a mão ali a parte posterior da coxa direita, mas aparentemente nada sério. E que o Juliano tá alongando aqui, ó. Tá vendo o camisa 20 do Corinthians alongando. Vamos ficar de olho também, monitorar a situação do Juliano. Bola pro Roger Guedes.
Escola de cabeça ali para o Paulinho, tentou puxar na ponta da chuteira. A bola sobrou e o Richard Franco tirou. Juliano. Fagner. Quase 27 minutos. Fagner fatiou para a grande área. Roger Guedes cabeceou à direita. Tá no coração, tá na Copa do Brasil, tá no Sport TV. Bradesco, faça aquela reforma em seu AP. E vamos para a substituição no timão aí, Edgar. Juliano mesmo, foi embora com a 20. Estou de olho aqui para ver se ele vai pedir algum tipo de atendimento, mas vai caminhando calmamente. 77, o Baleta, corintiano, né? Declarado, mostrou as fotos que tem na infância, inclusive com o Cássio, né? Ídolo de infância, hoje um colega, os dois em campo aí. Ele que foi eleito a revelação do Campeonato Paulista na premiação oficial feita pela FPF. Estreando aí pelo Corinthians, usando a camisa 77 também numa referência, né, ao marcante ano de 1977, com os corintianos, o ano da quebra do tabu, o Corinthians conquistando seu primeiro título depois de 23 anos de espera. Aquele gol do Basílio contra a Ponte Preta no Morumbi. Vamos caminhando para 28. Olha o vacilo, Pablo Roberto rouba a bola, vai para cima do Bruno Mendes, pintou o terceiro, invadiu a grande área, bateu, Cássio! Aí a impressão é que acabou o gás também para o Pablo Roberto depois dessa arrancada. Na hora que chutou, não estava com o tanque cheio para... A barrinha de energia não estava cheia para mandar o chute mais forte. Né, indicou mais ou menos o que ele tinha que fazer. Daqui a pouco ele fala. Atenção, Barleta, primeira dele no jogo para o Roger Guedes. Balança o corpo, faz a finta, invade a grande área, disparou Vinícius! Tentou segurar, não conseguiu, mas mandou para fora. O goleiro do Remo evita o primeiro do timão. Roger Guedes vai para a cobrança do escanteio. O Corinthians pressiona, o Remo vence por 2-0. Já temos quase 29 minutos do segundo tempo em Belém. Lá vem o Roger Guedes, bate aberto na direção do Gil, escorou para o meio, brigou o Paulinho, tirou o Ícaro, completou Leonan, Pablo Roberto fica com ela. E tenta ligar o contra-ataque, faz o toque à frente. Olha o contra-ataque do Clube do Remo. Arrancada do Pedro Vitor, vem no corpo dele o Fagner. Cartão amarelo para o Fagner. Os jogadores do Remo pressionam pelo vermelho, mas é aquela situação de chance clara e evidente de gol. Muitas vezes nessa hora, quando o atacante corta para a lateral e não para frente, o árbitro usa isso como referência para não expulsar. Né? Fato é que o cartão amarelo está aplicado. E tem o seguinte, né? Tem aquela famosa frase, né? Era o último homem. Isso não existe na regra. Não está na regra. Não está na regra. E o fato é que tinha cobertura, né? Tava chegando, acho que o Gil ali do lado, não dava para dar o vermelho para esse lance, não. Arrancada do Pedro Vitor. O contra-ataque iniciado aí pelo Pablo Roberto. Você vê como a cobertura estava chegando lá em cima. E o Fagner matando o lance aí para evitar a progressão do camisa 98 do Remo. Falta pouco para começar o maior Brasileirão dos últimos anos. Então, bora garantir a maior oferta de jogos. Assine agora em premier.globo.com. Série B começando nesse final de semana. Série A também começando nesse final de semana. A cobertura total do esporte da Globo para você. Pablo Roberto e Leonan posicionados aí para a cobrança de falta. É o Leonan que bate, joga na segunda trave. O desvio de cabeça para o meio. Gil tira. O jogo já estava parado. Falando então na Série B e na Série A que estão para começar, anote aí a agenda do Sport TV no final de semana. Começando pela Série B, que tem rodada dupla nesta sexta-feira. 7 da noite, o duelo entre Guarani e Avaí. E a partir das 9h30 você confere Ituano e Ceará. O pré-jogo de Guarani e Avaí às 6 da tarde. Bola rolando às 7. Terminando, já começa o aquecimento para Ituano e Ceará. E a Série A com 2 jogos ao vivo no Sport TV. Sábado, 9 da noite, Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Esse jogo com transmissão também no Sport TV 4K. Domingo, 6h30 da tarde, Grêmio e Santos fazendo suas estreias no Brasileirão. Você confere tudo ao vivo no Sport TV. E a cobertura mais completa, você sabe, no Premier. Se você ainda não tem, já sabe, premier.globo.com. 31 minutos. Duqueiroz. 2 para o Remo, 0 para o Corinthians. Richard Franco no primeiro tempo, Muriqui na segunda etapa fazendo os gols do time azulino.
E agora o desarme ali do Anderson Ochoa. Na sequência, o carrinho do Fausto. E a falta em cima do Pablo Roberto. E esse é o problema do Corinthians sem o Renato Augusto. Falta de criatividade. Falta de um jogador que chame a responsabilidade, que queira estar com a bola para municiar o sistema ofensivo. O Corinthians não tem isso hoje. Juliano, que acabou de sair muito abaixo na partida. Paulinho, muito abaixo. Jogadores que teriam que assumir essa responsabilidade não estão no jogo. E aqui aquele lance do Pablo Roberto, que ele perdeu o gol e que o Serginho falou, o Rick falou aqui o que ele deveria ter feito. O que ele deveria ter feito? Na verdade, quando tem um enfrentamento que o zagueiro está posicionado meio de lado, se você dá um corte para um lado, até o zagueiro virar a carranca, que a gente brinca, fazer o giro Virar o quê? A carranca Eita, dele. Girar, fazer o giro de quadril, ele pode dar o corte para o lado contrário, que provavelmente o zagueiro vai ter dificuldade de fazer o próximo giro. Mas é o que você falou, EV, ele já estava sem like, ele não tinha mais vitamina para usar e aí ele preferiu bater no gol. Na época de seca aqui em São Paulo fica a expressão volume morto fica popular, até já estava no volume morto lá o Pablo Roberto. E olha só o Diego Tavares chegando, bate com desvio, a bola vai fora, escanteio, tá no coração, tá na Copa do Brasil, tá no Sport TV. Sporting Bet, vai pra cima, faz o Sporting Bet aí. E aí o Pedro Vitor girando e invertendo a bola pro Diego Tavares, travado pelo Gil na hora da finalização, e depois o Pedro Vitor desabou aqui, ó, desesperado em cãibras, o camisa número 98 do Clube do Remo, cria do Sport, que passou pelo futebol ucraniano, jogou na Finlândia, jogou na Grécia. Esse tem o passaporte carimbado, hein, Brasil? E aí voltou para o Brasil para defender o Fortaleza em 2021. Depois emprestado ao Uberlândia, ao Náutico. E nessa temporada chegou ao Remo. O Remo que, aliás, está preparando 3 alterações. Então, muita calma nessa hora, hein, Breno Raiol? Muita calma, meu amigo, porque o papel já está aqui, fazendo as anotações certinhas. Olha, só te adianto que está entrando o número 77, Fabinho, atacante. Fabinho para a saída do 98, Pedro Vitor. A placa já tinha subido anteriormente, né, para a saída do Muriqui, número 10. Vai entrar também o 52, Lucas Marques, lateral direito. E o camisa 16, volante, Paulinho Curuá. Só esperando aqui mais uma saída, número 8, Pablo Roberto. Então, Pablo Roberto sai, Muriqui também. Para a entrada desses outros 3 jogadores. Gás novo aí que o técnico Marcelo Cabo coloca no Remo nessa noite. Pedro Vitor também saindo. Então, entradas do Lucas Marques, do Paulinho Curuá e do Fabinho. Aí no Clube do Remo, com quase 35 minutos desse segundo tempo. Já tinha feito uma alteração. O Marcelo Cabo agora faz mais 3. O Paulinho Curuá, que vem do Central de Pernambuco, está na sua 3ª temporada com a camisa do Remo. O Lucas Marques, opção para a lateral direita. E também o Fabinho, reserva do Muriqui, mas vive um ótimo início de temporada na carreira. São 5 gols em 10 jogos até aqui. Precisando de menos de 86 minutos para fazer um gol aí. Olho no camisa 77, esse loiro aqui, da equipe do Clube do Remo. Leonan para a cobrança do escanteio, manda de curva. Cássio tira de soco, bola veio venenosa para cima dele. Aí brigou lá o Paulinho Curuá e acabou sofrendo a falta. O melhor do mundo da luta está no canal Combate, eventos ao vivo do Bellator, PFL, One, Glory, boxe internacional e muito mais. Documentários, séries e lutas históricas. 24 horas de luta para você. Aproveite o plano anual e assine já. Aí o Lucas Marques. Bola recuada pelo Anderson Ochoa. Ícaro. Amanhã mais 2 jogos ao vivo da Copa do Brasil para você aqui na tela do Sport TV, 7 da noite, Náutico e Cruzeiro. E depois às 9h30 é a vez de ABC de Natal e Grêmio. Tudo ao vivo, 2 jogos exclusivos do Sport TV na 3ª fase da Copa do Brasil. Para você rodar a dupla amanhã a partir das 7 da noite. Aí o Fabinho.
Lucas Marques tenta chegar no fundo, faz o cruzamento, a bola bateu no Fábio Santos, explodiu no Lucas Marques e se perdeu em tiro de meta para o Corinthians. E se a gente pensar no significado desse jogo, né, o Corinthians, né, estreando na Copa do Brasil contra um time de Série C, né, um time que vem de derrota de 2 clássicos, que é o caso do Remo, perdendo para o Paysandu, é desastroso, né? Você tomar de 2-0, né? E não é um 2-0 acidental, né? O Remo achou 2 bolas. Não, é o contrário. Se tem algum acidente nesse jogo, o Remo tá só com 2 gols de diferença. O jogo refletiu uma diferença maior. Então mostra uma fragilidade muito grande do Corinthians e mostra que essa ideia de poupar, né, jogadores importantes, né, que é o caso do Fagner e do Roger Guedes, principalmente esses dois, ela faz sentido se você pensa na temporada toda, mas o fato é que o time não está suportando isso, né? O time sem o Renato Augusto, ele vai precisar de quase todo mundo, e mesmo assim, tá quase todo mundo em campo agora nesse momento, é pouco. Então, assim, o Corinthians hoje tá ganhando um banho de realidade. Me parece muito mais grave do que o empate contra o Ituano, que desclassificou o Corinthians do Campeonato Paulista, porque o Corinthians pelo menos jogou mais com a bola. Hoje não. Hoje foi um jogo muito, muito fraco do Corinthians, e o 2-0 não tá caro pelo que o Corinthians jogou até agora. Barleta. Fausto. Fábio Santos. Tabelinha para o Fausto. Voltou ali o Fabinho, recuperou pelo clube do Remo. Deu uma entortada no Fausto, o torcedor azulino gostou. Ele empurrou lá para a direita. Lucas Marques. Vai avançando com a bola e sai uma pedalada, traz para dentro. Atravessa. Diego Tavares invadiu a grande área, bateu cruzado. O Cássio cai para fazer a defesa. Lembrando mais uma vez, o Corinthians está sem o Renato Augusto, com uma lesão no joelho direito. Sem o Rafael Ramos, com dores na coxa esquerda. Sem o Caetano e o Júnior Moraes, que estão em transição do departamento médico para o campo. E o Balbuena, que não viajou. Aquilo que eles chamam como controle de carga, né? Para dosar ali, o Balbuena estava desgastado. Poderia piorar a sua condição se participasse desse jogo. Então, poupado aí para estar à disposição no final de semana. Domingo, 4 da tarde, o Corinthians recebe o Cruzeiro na Neoquímica Arena, na sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série A. Fagner. Barleta. Fagner. Tocando para o Fausto. Quase 40 minutos do segundo tempo. 2 para o clube do Remo, 0 para o Corinthians. Jogo de volta daqui 2 semanas, dia 26, na Neoquímica Arena em São Paulo. O Corinthians precisando vencer por 2 gols de diferença para forçar os pênaltis. Por mais de 2 para se classificar no tempo normal. Não importa o placar, não tem aquela história do gol fora. E o Remo podendo até perder por 1 gol de diferença, depois de construir essa vantagem por enquanto de 2-0. Aí a briga do Ícaro com o Paulinho, a bola espirrada sobra para o Barleta. Chegou chutando tudo o Anderson Uchoa. A bola ainda é do Corinthians, do Queiroz. Tentou a inversão para o Roger Guedes. Antes dele, o Lucas Mendes para cortar. Lateral é para o Corinthians. O timão que vai mexer mais uma vez, Edgar Alencar. A última vez. Vem embora Paulinho com a camisa 15 e entra o Matheus Araújo com a 30, garoto de 20 anos, entra a sua 5ª partida na temporada. É meia mesmo, né? Tanto que parte da torcida entende que esse é um garoto que pode, né, com o tempo, ter oportunidades e ser um substituto, pelo menos ajudar nesse momento do Corinthians sem o Renato Augusto. Foi a última mexida do Lázaro. E o Eduardo faz 2-0 para o Botafogo contra o Ipiranga, lá no Colosso da Lagoa. 2-0 para o Fogão. Já já você vê os gols desse jogo no troca de passes que começa aqui no Sport TV, logo depois de Remo e Corinthians, com o Felipe Diniz, o Alexandre Losetti e o Pedrinho. E agora o Timão vai ter uma falta numa ótima posição de campo aqui. O Yuri Alberto se enroscando lá com o Diego Guerra. E o zagueiro do Remo derrubando o atacante corintiano. O Roger Guedes e o Barleta estão aí próximos da bola. Ótima possibilidade para o Timão de diminuir a vantagem do Remo no Mangueirão. Roger Guedes, artilheiro do Campeonato Paulista, ao lado do Galopo, com 8 gols no Paulistão. São 10 gols na temporada, em 14 jogos, somando todas as competições. Você viu aí a confirmação da entrada do Matheus Araújo no lugar do Paulinho. 41 minutos, reta final do jogo no Mangueirão. Preocupação para o goleiro Vinícius, pedindo 4 na barreira.
Roger Guedes e Barleta posicionados para a cobrança. Autoriza o árbitro. Partiu Roger Guedes, pé direito. Teve gente que gritou gol, hein? Essa bola raspou a rede pelo lado de fora. O Vinícius voou para ela por dever de ofício. Não sei se chegaria. Se a bola fosse... Não, estava na bola. Estava na bola de qualquer jeito. Uma cobrança perigosíssima, venenosíssima do Roger Guedes. Buscando ali a gaveta do Vinícius e quase o primeiro gol corintiano. Duqueiroz. 42. Já o troca de passes aqui no Sport TV com o Felipe Diniz, com o Alexandre Losetti e o Pedrinho. Fagner. Gil. Fausto. Faz a inversão aqui para a direita. Domina o Barleta. Parte para cima da marcação contra 2. Ela volta para o Corinthians. Está aí o Duqueiroz e tem mais bola na rede na Copa do Brasil. Hulk vira para o Galo no Mineirão. 2 para o Atlético Mineiro. Gol de pênalti do Hulk. 1 para o Brasil de Pelotas. Já você vai ver tudo no troca de passes. Duqueiroz faz o levantamento para o Yuri Alberto. Tirou lá em cima o Ícaro. A briga pela sobra. Lucas Marques desarmado pelo Fábio Santos. Lucas Mendes vai para o segundo lance. Divide com ele por ali o Matheus Araújo. A bola se perde pela linha de fundo e é tiro de meta. Richardson Barbosa, 43 minutos. Reta final do jogo no Mangueirão. O Remo está na frente, 2-0. Resultado merecido, Evê, por tudo aquilo que o Grêmio, que o Remo fez dentro da partida. O Remo teve praticamente alguns minutos no primeiro tempo de pressão, ou meia pressão do time do Corinthians. Depois o Remo foi dominador durante o jogo todo. Poderia estar 3-0 para o Remo. Corinthians pouco produziu, Corinthians pouco fez na partida de hoje. Jogadores que são decisivos abaixo do esperado. Já falei Juliano, Paulinho, o próprio Roger Guedes agora que entrou também muito abaixo do esperado. Corinthians bem espaçado, Corinthians com dificuldade de criar. O Remo merece os 2-0, vamos ver. Chegamos aos 44 minutos. Jogo de volta no próximo dia 26, daqui 2 semanas. Também 9h30 da noite, com transmissão do Sport TV, Corinthians e Remo na Neoquímica Arena em São Paulo. Fagner. Roger Guedes caiu, a jogada seguiu, o Christian Barleta com a bola. Junto com ele o Leonan, o Bandeira marca o escanteio para o Corinthians. Daqui a pouquinho tem o troca de passes e no troca de passes, o Richarlison, o Serginho e eu estaremos de volta aqui para conversar com o Diniz, com o Losetti, com o Pedrinho, falar um pouco mais desse jogo em Belém. Não tivemos ainda a divulgação do público, mas expectativa de mais de 40 mil pessoas. E aqui você está vendo o Diego Ivo, que vai ser a próxima atração aí no clube do Remo. Substituição acontecendo antes do escanteio, né, Breno? Exatamente. Importante que o Remo está pedindo para parar para fazer a substituição, porque é uma jogada aérea, né? Vai entrar o zagueiro Diego Ivo com a número 14 para a saída do... Subiu a placa aqui com o Paulinho Curuá, mas quem está saindo ali é o Richard Franco, ó, corrigiu. Número 18, o Richard Franco saiu, lá vai o Diego Ivo para a área. Até porque o Paulinho Curuá acabou de entrar, né? Só se ele tivesse se machucado. O Diego Ivo vai levar o seu 1,88 m lá para a área para aumentar a defesa aérea do clube do Remo. Fagner para o levantamento, bola aberta, segunda trave, não deu para o Gil. Exatamente o Diego Ivo, ó. Primeira participação dele, metendo a careca na bola, arrumando uma falta. Aí o Marcelo Cabo vira para o banco dele, o Sérgio Xavier, e fala o seguinte: amigos, eu sou um gênio, tá? Eu acabei de colocar o cara entrou lá, já participou logo de cara. Cortou o cruzamento, tomou a falta. O Fábio Santos mandou o Ramon Abate Abel plantar batata. Tomou cartão amarelo. Esquenta o final de jogo em Belém. Aqui, ó, Diego Ivo acabou de entrar. Cortou lá em cima. E a arbitragem deu falta, posse de bola para o Remo. Beraldo. Diga. Prepara a voz aí que tem uns 6 minutos de acréscimos. É bom, se tivesse mais 6 substituições ia faltar papel, mas a voz está tudo bem. Olha o Diego Tavares brigando por ali, brigando demais e cometendo a falta. Já fez as suas 5 o clube do Remo. E o Corinthians também, né? Sim, sim. Fausto, Roger, Fagner, Matheus Araújo e Barleta. Não tem mais espaço para anotar nenhuma substituição. Então vocês não inventem essa história de 6 substituições, tá?
Não cabe. Aí o Gil. 6 de acréscimo, vamos até 51. Fabinho apertando a saída de bola. O Fausto conseguiu jogar aqui pela direita. Ela chegou no Fagner. Faz o passe por dentro, recolhe o Yuri Alberto, fica de frente. Tentou arrumar para o pé esquerdo. Abrindo os braços o Roger Guedes pedindo. Barleta dispara no bate-rebate. Ela toca por último ali no Paulinho Curuá. E fica amortecida para o goleiro Vinícius. Olha, nesse momento o Corinthians obviamente está bem bagunçado, né? 5 substituições, jogador estreando, garoto em campo. Tá no vamos que vamos. Mas tá o Roger Guedes em campo. Roger Guedes criou as 3 chances do Corinthians nesse segundo tempo. Então é sempre uma esperança de um golzinho para amenizar o prejuízo. Traduzindo para um bordão, enquanto tem bambu tem flecha. É o que Sérgio Xavier Filho quer dizer para a torcida corintiana. Bruno Mendes. Aí o Fagner, quase 48, ele faz o lançamento na direção do Roger Guedes, que domina, gira para o fundo, tenta cortar a marcação. Diego Ivo. Toma ali do Roger Guedes, aí o Roger Guedes vai para cima dele e consegue forçar o erro do jogador do Remo sem cometer falta. Então apenas lateral para o Corinthians. O amarelo foi para o Fábio Santos. Amarelo para o Fábio Santos por xingar lá o Ramon Abate Abel. Bruno Mendes trabalha com o Gil. Aí a confirmação do cartão amarelo para o Fábio Santos. Fagner. Vamos até 51. Temos mais 3 minutos pela frente no estádio Mangueirão, em Belém do Pará. Fagner. Faz o passe por dentro, passe errado. Agradeceu o Anderson Ochoa. Paulinho Curuá inicia o contra-ataque. Bota o Lucas Marques para correr lá pela direita. Na frente ele faz o toque na direção do Fabinho. Disparou, Cássio. Não quis nem caminhar muito com a bola o Fabinho. A marcação estava fechando. Soltou uma bomba e obrigou o Cássio a trabalhar. Aí o goleiro corintiano já aciona o Barleta. É a vez do Corinthians avançar de novo nesse finalzinho. Mas a bola bateu por último agora no Barleta. Depois do desarme. E vibra como se tivesse feito um gol ali o Leonan. A vibração do Leonan contagia o torcedor das arquibancadas. O torcedor azulino solta a voz, aumenta o volume. Você curte aqui na tela do Sport TV. Chegamos a 49. O Remo, que na história da Copa do Brasil fez 13 jogos contra paulistas, 2 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. As 2 vitórias foram conseguidas em jogos disputados lá no Baenão. 2-0 contra a Portuguesa em 98, 3-2 contra a Ponte Preta em 2001. A última vez que o Remo venceu um dos 4 grandes de São Paulo foi em 26 de julho de 2003. 14ª rodada da Série B, uma vitória 2-1 sobre o Palmeiras. Em 2010, o Remo enfrentou o Santos pela Copa do Brasil na segunda fase, mas foi goleado por 4-0. Vai voltando a vencer um time, um dos 4 grandes de São Paulo aí, depois de praticamente 20 anos, o clube do Remo. Chegamos a 50, o jogo vai até 51. O Corinthians tenta diminuir esse prejuízo. Roger Guedes. Encara a marcação do Lucas Marques, tenta o toque por dentro, tabelinha com o Matheus Araújo. Fausto. Mas o passe forte à frente, o Roger Guedes corre, o Fábio Santos também corre, nenhum dos dois chega. E o jogo vai terminar. O clube do Remo vai fazendo 2-0 sobre o Corinthians em Belém. E vai largando na frente na disputa por uma vaga nas 8ª de final da Copa do Brasil. O jogo de volta na Neoquímica Arena no próximo dia 26. E o Corinthians precisando vencer por 2 gols de diferença para forçar os pênaltis. Ou por mais de 2. Para se classificar no tempo normal, o Remo podendo até perder por 1 gol de diferença para avançar. Termina o jogo. Apita Ramon Abate Abel. Festa de quase 40 mil torcedores do Clube Azulino no Mangueirão. Com gols de Richard Franco aos 12 do primeiro tempo, de Muriqui aos 15 da segunda etapa. O Remo faz 2-0 em cima do Corinthians.